Imagine ter a cabeça toda coberta de penas e ainda assim ser chamado de careca. Bem, essa é a vida da grande águia careca, o símbolo nacional dos Estados Unidos da América. América! América! Brincadeiras à parte, até o fim do vídeo você saberá muito mais sobre a águia careca e ficará feliz por ter assistido até o fim. Então vamos começar com o poderoso símbolo da América, a águia careca. Além de ser o emblema nacional dos Estados Unidos da América desde 1782, a águia careca também é conhecida como uma caçadora mortal. Ela vive perto de grandes corpos d'água com alimento abundante, principalmente na América do Norte. A águia careca é uma águia de grande porte que geralmente caça peixes, tendo como principal arma suas garras. Disse que a águia possui mais de 400 espécies de organismos dos quais pode se alimentar, mas os peixes são a escolha mais preferida e desejada por ela. O coração quer o que quer, então não há muito que possamos fazer. Como você deve saber, a águia careca não é literalmente careca. O simples motivo pelo qual ela é chamada de águia careca é o fato de que sua cabeça se destaca claramente devido à sua cor branca única em comparação com o resto do corpo, que é marrom escuro. Outra característica marcante é o bico amarelo, longo e afiado. As penas de cor marrom escuro são praticamente iguais em ambos os sexos, mas disse que a águia careca fêmea é 25% maior do que o macho. Os cientistas ainda não têm certeza do motivo dessa diferença de tamanho, mas como as fêmeas lideram o processo de construção do ninho e incubam os ovos, o tamanho maior é útil. As características morfológicas incluem um comprimento corporal de 70 a 100 centímetros, uma envergadura de aproximadamente 1,5 m a 2,10 m e uma massa corporal entre 3 a 6 quilos. Além disso, você sabia que ele tem uma visão aproximadamente 4 a 8 vezes melhor do que a de um ser humano médio? Isso realmente é inacreditável, não é? Mais incrível ainda é que ele possui uma membrana transparente nas pálpebras, permitindo enxergar claramente mesmo de olhos fechados. No que diz respeito ao habitat da águia, ela geralmente constrói seu ninho em árvores coníferas e de madeira dura, com cerca de 20 metros de altura e 10 metros de profundidade. Ao escolher seu lar, outro fator que é levado em consideração é a proximidade com corpos d'água para ter uma melhor visão dos peixes, ou seja, sua comida. Seus ninhos geralmente são enormes para acomodar seus corpos grandes. O tamanho médio do ninho varia de 60 a 120 centímetros de profundidade e de 120 a 150 centímetros de largura. No entanto, o maior ninho de águia careca já registrado foi na Flórida, em 1963, que media cerca de 3 metros de largura e 6 metros de profundidade. Acredite, mas isso tem o tamanho de um cômodo médio. A águia careca realmente não parece gostar muito de humanos. Isso fica bastante evidente pelo fato de ela escolher viver em lugares com interferência humana mínima ou nenhuma. Falando sobre sua velocidade, ela pode voar a uma média de 55 a 70 km por hora, enquanto atinge de 120 a 160 km por hora ao mergulhar para atacar sua presa. Após capturar a presa, ela voa a uma velocidade menor de 48 km por hora. Na migração, a águia careca voa para o sul no inverno, já que a água congela no norte, tornando difícil obter alimento. Durante o período de migração, ela não voa o dia inteiro, mas voa por um período específico. Ela voa principalmente das 8 da manhã até as 6 da tarde. Essas aves também seguem um cronograma organizado. Existe um certo grupo de pessoas que tende a ficar um pouco confuso entre uma águia careca e um urubu. Existe uma diferença clara de identificação entre as duas. Quando está voando, as asas da águia careca ficam retas no ar, enquanto as asas do urubu formam um V apontando para cima. As águias carecas são frequentemente chamadas de ladras,
pois estão acostumadas a roubar a presa de outros animais ou até mesmo de humanos, como pescadores que pescam para ganhar a vida. Elas podem comer restos de comida no lixo ou caçambas se preciso. Apesar da aparência assustadora, as águias carecas têm uma voz suave, aguda e assobiada que contrasta com sua imagem. Então sim, o grito alto das águias que você ouve nos filmes é falso. Não queríamos estragar sua experiência no cinema, mas é isso mesmo. Na verdade, a voz mostrada na tela como da águia careca é, na realidade, do gavião de cauda vermelha. As águias carecas têm uma força de preensão extraordinária que lhes permite carregar peixes que pesam tanto quanto a própria águia. Nem conseguimos imaginar a força das águias carecas. Elas costumam atingir a maturidade sexual aos 4 ou 5 anos e o macho da águia careca mantém o mesmo par por toda a vida. Acredita-se que elas voltem aos locais de nascimento para a reprodução. Isso é raro, mas se um casal não consegue ter filhotes, eles se separam e buscam novos parceiros para reproduzir. A expectativa de vida média de uma águia careca é de cerca de 20 anos, mas a mais velha registrada viveu até os 38 anos. Elas costumam viver mais em cativeiro, e a águia careca mais velha em cativeiro chegou aos 50 anos. A expectativa de vida dessa águia depende principalmente do local onde vive e da facilidade de acesso à presa. Há muito tempo, em 1995, ela foi categorizada como uma espécie em extinção, mas depois foi transferida para a categoria de espécie ameaçada. Em 2007, ela foi removida das listas de espécies em extinção e ameaçadas, e a lista vermelha da IUCN a identificou como uma espécie pouco preocupante. A caça ilegal por humanos, que antes era uma grande preocupação, diminuiu substancialmente ao longo dos anos, tanto que, em um estudo recente na Flórida, concluiu-se que a taxa de sobrevivência anual da águia careca adulta foi de 100%. Mesmo após o desastre do derramamento de petróleo do Exxon Valdez no Alasca, que prejudicou as águias carecas, a taxa de sobrevivência delas foi de 88%. Embora a taxa de mortalidade dos adultos seja bastante baixa, o perigo de mortalidade dos filhotes ainda é significativo nas principais áreas. Acredita-se que só metade dos filhotes sobrevive ao primeiro ano de vida. A maioria das mortes desses filhotes ocorre por fome, clima adverso, irmãos agressivos ou desabamento do ninho. Além disso, outra preocupação são os predadores que caçam os filhotes de águia careca. Esses predadores são principalmente carcajus, corvos, linces ruivos, ursos negros americanos, corujas, falcões de cauda vermelha e outras águias. Esses filhotes geralmente são caçados quando os pais não estão por perto, o que acontece principalmente quando a disponibilidade de alimento é baixa e ambos os pais precisam sair para procurar comida, resultando em muito menos proteção. A águia careca não é apenas uma águia comum, mas sim possui um enorme significado cultural associado a ela. Além de ser a ave nacional dos Estados Unidos, ela também está bastante presente nos selos, logotipos e selos postais do governo federal dos Estados Unidos. No entanto, houve alguma oposição de pessoas que não gostaram da ideia de tornar a águia careca a ave nacional dos Estados Unidos ou de dar tanta importância a ela, considerando sua natureza de ladra. Uma dessas pessoas de destaque foi Benjamin Franklin, um filósofo político que afirmou em uma carta para sua filha que preferia ter o peru selvagem como representante do país. Ele acreditava que a águia careca não tem um bom caráter moral e não ganha seu sustento de forma honesta. Um momento muito solene, um momento patriótico e uma águia careca nada colaborativa. Os nativos americanos costumam ver a águia careca de forma espiritual e acreditam que ela é intermediária entre Deus e humanos. As penas da águia careca são consideradas sagradas e são veneradas em muitos costumes religiosos. Em várias tribos diferentes, a águia careca é considerada uma protetora, um símbolo de paz, honra e fertilidade.
Qual bela criatura você gostaria que cobríssemos da próxima vez? Conte pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até a próxima.